Começando a gravação, então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para desenvolver bem essa técnica é lembrar de algumas fórmulas da trigonometria básica, tá? Então, eu vou botar aqui o que é mais comum, o que a gente mais vai precisar para se defender assim nessa técnica, tá? Então, vamos lembrar aqui. Trigonometria. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, né, vocês voltem, né, em algum livro, algum material do ensino médio, quiserem, eu posso passar o material de cálculo zero para vocês, tá? Que vai ser importante a gente ter um domínio interessante de trigonometria. A base de tudo, tá? A base que vai formar são as três regras conhecidas, né? A lei do seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa aqui a maioria lembra. A lei do cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a lei de tangente, tá? Tan ou TG, que é, ela pode ser escrita de várias maneiras, a lei de tangente, tá? Ela pode ser escrita como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou, vamos botar aqui, ou, ela também pode ser o seno sobre o cosseno, tá? De acordo com a circunstância, a gente usa uma ou usa outra. Eu sei que vocês lembram disso, mas não custa que eu retomar a ideia com vocês, né? Que o cateto adjacente é aquele que tem o ângulo perto. Então, se eu faço um triângulo assim, mais ou menos, essa minha diagonal aqui vai ser a minha hipotenusa. Esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Né? Por quê? Porque tem o ângulo aqui, né? Estou observando o ângulo aqui. E aquele que está lá do outro lado, né? Oposto. Lá essa ideia de estar em oposição quando comparado com esse ângulo aqui, tá? Normalmente, essas três fórmulas aqui, o aluno lembra, tá? Normalmente o aluno lembra. Elas vão ser úteis, vão ser muito úteis, na verdade. Só que a gente vai precisar lembrar outras, tá? Então, eu vou lembrar aqui para vocês algumas que não são tão comuns. Então, a cossecante, tá? A cossecante. O que vem a ser a cossecante, pessoal? Eu sempre pensava assim, ó, que a cossecante, quando eu leio cossecante, me dava uma ideia de cosseno na cabeça, né? Cossecante, parecia cosseno. Chamava cosseno, e não é, é seno. E eu demorei para entender por que isso, né? Por que é algo que me chama, me remete a cosseno, é seno na fórmula, porque é uma função inversa. Então, vai ser o contrário, tá? Pensa assim, ó. Aqui chama cosseno, então, na verdade, vai ser seno. Então, essa aqui é uma forma de escrever a cossecante, tá? Às vezes, a gente usa ela, normalmente, a gente não vai usar ela. A gente vai usar essa aqui, ó. A gente vai entender que ela é o inverso do seno. Sendo o inverso do seno, então, eu vou pegar o seno e botar ele ao contrário. Vai ser a hipotenusa, a hip, sobre o cateto oposto, tá? Porque ela é o inverso do seno, tá? Vamos deixar essa relação aqui para vocês memorizarem que ela vai ser muito útil, tá? Vamos para outra relação, então. A relação da secante. Tá? Quando eu penso secante, vem na minha cabeça a ideia de seno, e não é. É cosseno. Por que isso? Por que me dá uma ideia de seno e, na verdade, é cosseno? Porque é uma função inversa, tá? Então, vai ser o contrário. Então, a secante é 1 sobre o cosseno. Então, a gente pode dizer que a secante é o inverso do cosseno. Então, o que é o inverso do cosseno? É a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Normalmente, é essa lógica aqui que a gente vai usar, tá? Então, normalmente vai ser essa aqui e essa aqui que a gente vai usar nas técnicas que a gente vai estudar. Além disso, nós temos a cotangente. Cotangente, essa não tem que confundir, tá?
A cotangente é o inverso da tangente. Então, ela pode ser escrita de três formas. Uma, 1 sobre a tangente, tá? Que é a que a gente menos usa. Eu também posso dizer para vocês que a cotangente, ela é o inverso da tangente. Então, ela vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. E se eu vou considerar isso, né, eu também posso dizer que a cotangente, ela é o cosseno sobre seno. Então, tem três formas de escrever a cotangente. Todas elas são válidas, isso depende muito da circunstância, tá? Mas eu posso dizer para vocês que nessa técnica que a gente vai usar, essas três aqui vão aparecer com muita força. As outras também vão aparecer. Essa também vão aparecer, tá? Mas essas aqui com mais força. Além disso, pessoal, eu estou falando para vocês desde a primeira aula, nós temos que se habituar a usar a tabela. Eu tenho a minha tabela impressa aqui, tá? Vocês reparem que lá no fim da tabela, eu vou aproximar aqui da minha webcam, ó, tem um lugar escrito identidades trigonométricas, ó. Tá? Então, ali tem algumas relações que a gente vai usar. Eu vou destacar uma delas para vocês. Tá? Que é essa aqui, ó. Que o seno ao quadrado de um x qualquer mais o cosseno ao quadrado de um x qualquer é igual a 1. Tá? Então, essa aqui é uma relação fundamental da trigonometria. A gente usa muito ela vai aparecer direto. Além disso, pessoal, quero lembrar um outro detalhe para vocês que também vai aparecer. Vamos lembrar do cálculo zero. Vamos supor que a gente tenha uma rampa, tá? Vamos supor que a gente tenha uma rampa e essa rampa ela tenha 2 metros de comprimento e ela produza uma elevação de 1 metro, tá? Uma elevação vertical de 1 metro. Qual é esse ângulo aqui? Vou botar alfa. Vamos supor qual deve ser o ângulo alfa aqui, de modo que essa rampa tenha 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa a gente vai olhar, né? Eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto. Qual fórmula fala da hipotenusa e do cateto oposto? Essa primeira aqui, a lei de seno, né? Como é que a gente vai fazer para descobrir esse ângulo ali? Então, a gente vai dizer que o seno de um ângulo qualquer é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai dizer que o seno de um ângulo qualquer é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bem. O seno desse ângulo aqui, pessoal, é 1/2 é 0,5, tá? Mas como é que eu vou descobrir esse ângulo? Você não quer saber o seno, você quer saber o ângulo. A ideia é usar a operação inversa, né? Como a gente sempre faz. Então, a gente vai descobrir o arcosseno de 1/2. A gente vai fazer isso aqui na calculadora, que normalmente é feito usando o SIFT, né? Então, a gente bota o SIFT, o botão seno, e aí digita 0,5. Tem um ângulo notável aqui, né? 30 graus. Na verdade, não era nem de x, era de alfa. Tá? Aqui fechar aqui esse x para ficar um alfa. Tá? Então, isso aqui é importante, tá? Se a gente tem o seno e a gente quer descobrir qual ângulo é, a gente vai utilizar o arcosseno. Se fosse cosseno, arcosseno. Se fosse tangente, arctangente, tá? Então, isso é importante e vai aparecer na nossa técnica também, ok? Dito isso, pessoal, isso aqui tem um doc lá no Moodle com essas fórmulas. Vou dar um segundinho aí para vocês printar, vocês anotem isso no caderno de vocês, que isso vai ser bem útil durante essa técnica de integração, tá? Então, pessoal, recapitulando, essa aqui é a terceira técnica mais pesada de integração que a gente está vendo. A gente já viu substituição, a gente já viu partes e agora a substituição trigonométrica. Lembrando que eu sempre friso com vocês, tão importante quanto saber a técnica
é saber quando que a gente vai usar a técnica. Então, vamos lembrar. A substituição tinha que ser mais ou menos parecida. E a partes, ela tinha que ter uma função que fosse de um tipo e outra função que fosse de outro. Aí a gente separava ela em duas partes, né? Uma parte era o outra parte era o dever. Agora, pessoal, o que vai caracterizar a nossa técnica? Eu vou limpar o quadro aqui. Enquanto eu estava conversando, eu imagino que vocês já printaram, tá? O que vai caracterizar é isso aqui, ó. Vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, vou botar aqui dx e aqui embaixo raiz quadrada. Opa, faltou aqui. x2 raiz quadrada de 16 menos x2. Esse aqui é o primeiro exemplo que está lá no vídeo, eu vou refazer ele aqui, tá? É essa raiz aqui que caracteriza a técnica da integral por substituição trigonométrica, tá, gente? A bronca é essa raiz aqui, tá? Uma raiz que você tem um x, não é simplesmente uma raiz. É uma raiz que você tem um x elevado ao quadrado aqui, e você tem um número real elevado ao quadrado também, tá? Então, é isso aqui que vai caracterizar a técnica. Primeira coisa que vocês vão fazer, essa técnica aqui, ela pode cair em 3 casos. No caso 1, no caso 2 e no caso 3. Eu tenho a tabelinha sempre na minha mão. Eu fiz a impressão dela, plastifiquei, ó. Eu tenho essa tabelinha junto comigo sempre. O que a gente tem que usar, tá? O formato do triângulo, já vou projetar ali para vocês. Saber o número do caso e aqui onde diz usamos. Essa parte para obter, vocês não seguem com ela, que ela é para outra técnica, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês ela. Ela está lá no Moodle, tá? Eu vou projetar aqui para vocês. Ó, tá? Opa, essa aqui também é importante, ó. Isso aqui eu botei as principais trigonométricas que eu rascunhei antes, tá? Isso aqui também é importante, mas não é essa que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui se eu cheguei a fazer o download dela. Aqui. Ó, isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Então, no caso 1, o que tem, pessoal? Você tem um número real ao quadrado menos um x ao quadrado. No caso 2, você tem um número real ao quadrado mais o x ao quadrado. E no caso 3, você tem o x ao quadrado menos um número real ao quadrado. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Então, observem que, pensando só na raiz, tá? Esquecendo o resto da integral. Observem lá que a gente tem o quê? A gente tem 16 menos x ao quadrado. 16 é 4 elevado ao quadrado, então, né? 4 elevado ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a gente vai usar o caso 1, tá? Eu vou anotar lá, mas vocês memorizem ou vão olhando aí, a gente vai trabalhar com o caso 1. Então, o que vai ser importante? Esse usamos e esse triângulo, tá? Memorizem que a gente está trabalhando com o caso 1. Então, quando eu vou resolver essa integral, a primeira coisa que eu sempre faço é desenhar o triângulo. Tá? Essa é a primeira coisa que eu faço. Eu pego ali a tabelinha, que ela sempre está eu sempre tenho ela junto comigo, tá? Vocês também façam a impressão dela, tá? Mantenham ela com vocês, tá? O que diz ali, pessoal, tá? O que diz naquele triângulo? O triângulo marca o ângulo aqui, tá? Marca o ângulo aqui, eu vou marcar ele aqui. Ele diz que a hipotenusa é A. Se o meu A ao quadrado é 16, então o meu A é 4, né? Porque aí 4 vezes 4 vai dar 16, vai fechar aqui. A minha altura aqui é x, e aqui embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter A ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu vou ter 16 menos x ao quadrado, que é o que me interessa, na verdade, tá? Então, eu vou usar o caso 1, né? Vamos botar aqui, só para marcar para vocês se organizar depois. Caso 1. O que o caso 1 diz? Ele diz que eu vou usar um x como igual a seno, só que ali diz ômega, tá, pessoal? Diz ômega. Eu não gosto de usar ômega porque daqui a pouco
eu esqueço de fazer esse traço aqui, e aí eu estou fazendo uma tremenda confusão, não sei se é O, não sei se é zero, não sei se é ômega, e a minha letra já é ruim. Então, eu uso T, mas isso é costume meu, tá? Eu uso T, que para mim é mais fácil, eu sei que eu não vou confundir, tá? O que diz ali? A seno de T, só que eu estou usando o T em vez de ômega. O que é meu A, pessoal? O meu A é 4, né? Porque meu A ao quadrado é 16, então eu já boto 4 aqui, tá? Então, ó, o meu X, que eu tenho ele aqui e aqui, no lugar do X eu vou colocar 4 seno de T. Essa é a lógica da substituição. Onde você tiver X, você vai escrever 4 seno de T. Tá bem até aí, né? Agora, você tem um dx aqui, a gente já aprendeu isso. Se a gente tem o x, eu consigo produzir um dx. Como? Fazendo uma derivada de x. Eu vou fazer uma derivada de x em relação a t. Como é que a gente faz essa derivada aqui, então? Aqui a gente vai voltar a nossa memória lá para o cálculo 1. O 4, ele, de certa forma, está protegido, ele fica ali. E aí a derivada do seno é cosseno. 4 cosseno de t. Entre aspas, pessoal, esse dt aqui, ele está multiplicando, né? Ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu já vou botar ele aqui para ganhar uma linha, ó. Tá? Legal. Então, eu tenho x e eu tenho dx. Eu só vou substituir. Pego a minha integral lá, aí entra o nome da técnica, tá? Integral por substituição trigonométrica, ou seja, tu vai pegar a tua integral e vai substituir o dx e o x por termos trigonométricos. É isso que tu vai fazer. O que o teu dx é, então? A gente acabou de descobrir. Ele é 4 cosseno de t. dt. Né? Aqui embaixo tu tem x ao quadrado. O que é o teu x mesmo? Teu x é 4 seno de t. Ele está ao quadrado ali. Não vamos esquecer dele. Aí nós temos uma raiz quadrada. O que a raiz quadrada diz? Ela diz 16, que é 16, menos x ao quadrado. O que é teu x? Teu x é 4 seno de t. E isso vai ao quadrado, né, gente? Ó, eu quero que vocês reparem uma coisa agora, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei a tabelinha pequena, tá ela? Aqui. Identifiquei o caso, tá? Era o caso 1. Troquei o A e o X no triângulo, peguei ali onde diz usamos e me guiei por aquilo ali. Onde diz usamos é o que eu me guiei. Aí fiz a derivada do lado e troquei na minha integral. Basicamente isso. Agora vamos fazer o quê? Agora vamos usar a matemática e as técnicas que a gente conhece. Aquilo que eu falo toda a aula para vocês. Limpa a integral. Esse 4 é uma constante, joga para fora. Esse 4 aqui, ó. Quanto mais você limpar a integral, mais fácil vai ficar. Então, a gente tem o quê? A gente tem cosseno de t dt em cima. E embaixo, a primeira coisa que eu vou fazer são essas potenciações. Daqui a pouco, quando vocês pegarem prática, já pode fazer isso no primeiro passo, tá? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, eu vou ter seno ao quadrado de t. Reparem que eu fiz aqui, tá? 4 vezes 4, 16, e seno vezes seno. Tá? Vamos fazer a mesma lógica dentro da raiz. Esse 16 não tinha nada a ver com a história. Eu tinha o menos do lado de fora do parênteses. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 4, 16, e seno vezes seno, seno ao quadrado. Tá? Ok. Tá bem. Fiz a potenciação. Agora, o que eu posso fazer no próximo passo? Esse 16 aqui é uma constante que multiplica tudo, né? Limpa a integral, joga para fora. Então, a gente vai ter aqui 4, 16 avos, que eu posso simplificar, né? Posso simplificar isso aqui por 4, posso não, devo simplificar por 4. Então, eu vou ter 1 quarto.
Aqui, o que eu tenho? Eu tenho cosseno de t, dt. Em cima, em resumo, eu não consegui fazer muita coisa, né? Aqui ficou o quê? Ficou o seno ao quadrado sozinho, que já melhorou. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, pessoal. Eu falo para vocês, às vezes, que a integral é uma receita de bolo, né? E aqui é bem receita de bolo, porque é sempre igual. Gente, sempre vai acontecer isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha para dentro da tua raiz. O que tu tem aqui? Tu tem 16 menos 16 seno ao quadrado de t. Isso aqui é uma porcaria, tá? Tu não consegue fazer nada com isso aqui. É essa raiz quadrada que está te emperrando, que está emperrando a tua vida desde o começo da integral, tá? Então, a gente precisa, de certa forma, tirar essa raiz fora. E essa técnica, ela vem só para isso, é só para tirar essa integral fora. E aí, para tirar a integral fora, sempre vai ser igual. Sempre, metodicamente. Igual, 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 receitinha de bolo, tá? O que tu vai fazer? Tu vai olhar a semelhança, ó. Tu tem 16 aqui e 16 aqui. Isso aqui é uma fatoração, o cálculo zero. Termo comum em evidência. Então, a gente bota o 16 em evidência, ó. Bota o 16 aqui do lado de fora de um parênteses, tá? E abre o parênteses aqui. 16 dividido por 16 é 1. 16 dividido por 16 é 1. Sobrou o seno ao quadrado. Seno ao quadrado de t. Vocês estão dizendo assim, grande coisa que tu fez, professor. Continua ali com uma raiz quadrada que não me levou a lugar nenhum. Pois é, mas aí eu convido vocês para olhar na tabela de integrais, tá? E a identidade trigonométrica número 1, que eu comentei com vocês antes, quando eu fiz a revisãozinha ali. O que a primeira regra ali diz, tá? A identidade trigonométrica diz que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. O que isso significa, pessoal? Significa que, olha só, se eu, entre aspas, passar esse seno ao quadrado para o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. E olha que beleza. Porque 1 menos seno ao quadrado é exatamente o que eu tenho aqui. Ó, 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Nesse ponto aqui, normalmente, a gente vai se defender usando identidade trigonométrica, tá? Então, prestem atenção. Esse ponto aqui que eu cheguei aqui, ele é crucial. Vamos fazer isso, então. 1/16 eu vou simplificar por 4. Isso dá 1/4. Aí, aqui, eu tenho, em cima, não tenho o que fazer. Eu tenho aqui cosseno ao quadrado de t. Opa! Eu tenho aqui cosseno ao quadrado, não. Tenho cosseno de t, dt. E aqui vem a mágica, tá? Aqui que a mágica acontece. Porque olha só, porque eu tenho seno ao quadrado de t, esse permanece como está, e essa raiz, gente, olha só o que acontece, tá? A gente vai ficar com 16 que multiplica, esse 16 aqui multiplica, né? Ao invés desse 16 aqui multiplicar 1 menos seno ao quadrado, ele vai multiplicar cosseno ao quadrado. Olha que beleza, tá? E por que isso aqui por que eu digo que isso aqui é a mágica da coisa? Porque a raiz de 16 vocês conhecem, é 4, e a raiz quadrada de cosseno ao quadrado vocês conhecem, é só cancelar. E aí, vocês se livraram daquilo que estava atrapalhando vocês desde o começo do exercício, tá? Vou dizer assim, ó, toda essa lambança que a gente fez foi só para fazer isso que eu fiz agora. Então, é o ponto, assim, crucial dessa integral. É o momento em que a gente se despede dessa raiz. A gente está se despedindo dessa raiz quadrada nesse momento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno de t, dt. Aqui embaixo eu vou ter seno ao quadrado de t. Aí eu vou tirar a raiz, ó. Raiz de 16 é 4. Que aí vocês sabem, né, gente? Isso aqui é aquela lógica de vai jogando para fora. E aqui eu vou cancelar, ó. Vou cancelar a potência 2 com a raiz quadrada. Eu vou ter
cosseno de t. E olha que beleza. Eu tenho um cosseno em cima e eu tenho um cosseno embaixo. É como se fosse dividir algo, né? Algo por ele mesmo vai dar 1. Então, vai simplesmente sumir. Vai desenvolvendo esse processo que eu comento com vocês de limpar a integral. E já que estamos falando nisso, já vamos jogar esse 4 para fora. Então, a gente vai ter 4 vezes 4, que é 16. E vai ficar o quê? dt sobre seno ao quadrado de t. Nesse momento, a gente precisa olhar para a tabela de novo, tá? E aí, claro que dt sobre seno não tem, né? Nem sobre seno ao quadrado. Nós vamos fazer um esqueminha aqui, tá? Seno ao quadrado é o quê? É o mesmo que seno vezes seno. Então, eu posso dizer... E aqui não tem nada, né? Então, eu posso dizer que tem 1. Eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre seno, que multiplica 1 sobre seno, que multiplica dt. E 1 sobre seno, a gente já viu o que é. 1 sobre seno é cossecante, não é? 1 sobre seno é cossecante, como eu falei para vocês. Puxa o nome trocado, ó. Cossecante de t. Esse aqui, né? E 1 sobre seno é cossecante de t também. Opa, deixa eu puxar essa caixinha para cá, porque minha letra ficou pior do que de costume. Ó, cossecante de t também. Ou seja, cossecante de t que multiplica cossecante de t, já vamos botar cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado. Né? E aí, qual é a beleza disso aqui tudo? Que a integral de cossecante ao quadrado, a gente tem a tabela. É menos cotangente. Regra 15, tá? Então, eu vou botar esse menos para frente. Menos 1/16. A integral de cossecante, então, é cotangente. Cotangente de t mais a constante. Ok. Se eu perguntar o seguinte, professor, está pronto? Lembram que eu falo para vocês desde a primeira aula, né, gente? Sempre devolver, né? Tu vai devolver a tua resposta conforme tu ganhou a pergunta. A tua resposta, ela precisa combinar com a pergunta. Então, tu não tem funções trigonométricas na tua pergunta, tá? Tu não pode dar essa trigonométrica como resposta, então. O que tu vai fazer? Quando tu chegar nesse ponto aqui, tu vai olhar para o teu triângulo. A primeira coisa que eu fiz, é a primeira e a última, tá? O que você tem aqui? Você tem cotangente. Tá? Você tem cotangente. O que a cotangente é? A cotangente é o inverso da tangente. Se eu sei que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, o que a cotangente é? A cotangente é o cateto adjacente que está aqui, ó, que é raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre o cateto oposto, que é x. Isso aqui é a cotangente, pensando no triângulo original. Vamos reescrever a nossa resposta, então. Menos 1/16. No lugar da cotangente, eu escrevo isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre x mais a constante. Pronto, está feita a nossa integral. Se tiver alguma coisinha para ajustar, vamos ajustar. Esse 1 não tem necessidade de colocar, né? Então, vamos colocar ele aqui. 16 menos x ao quadrado. E aqui embaixo, 16 que multiplica x, vamos dizer que é 16x. Só para dar um ajustezinho final, assim, tá?
E aí, pessoal, tá feita a nossa integral, tá? Então, se lembrar, meu Deus, professor, quanta coisa, tá? É bastante coisa, mas é sempre o mesmo passo a passo, tá? Depois eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Vocês vão ver que eles, de forma muito rigorosa, se repetem. Vai ser a mesma coisa. Passo depois passo. Olha o caso que é troca. A manobra aqui, principalmente essa manobra aqui, ó, tá? De colocar em evidência é a mesma. Essa ideia aqui de tu te socorrer numa função trigonométrica, numa identidade trigonométrica, sempre vai acontecer, tá? Então, é muito igual, tá? É muito metódico. As primeiras demoram um pouco. Normalmente, no ensino presencial, a gente consegue fazer 3, 4. Tanto que eu botei 4 para vocês na lista de exercício, tá? Porque é o padrão que um aluno consegue fazer no ensino presencial. No ensino remoto, daqui a pouco vai demorar até um pouco mais, tá? Mas depois que vocês pegam o jeito, vocês vão ver que não demora tanto, tá? Nosso Zoom falta 5 minutos para acabar e eu não tenho nenhuma possibilidade de explicar mais um exemplo em 5 minutos, tá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem, saírem da página. Vamos dar aqui uns 5 minutinhos para a gente tomar nosso café, né? E aí depois a gente volta com mais um exemplo e com as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Ok, vem uma pergunta aqui no chat. Ok. Pergunta do Guilherme. Volta a parte que você mudou o seno de 2t. Guilherme, seno de 2t. Deixa eu olhar aqui. O seno ao quadrado de t, senhor, ali, que está Aqui. 1 sobre 16 avos, 1 dt sobre seno ao quadrado de t. Tá, aqui, né? Tá, o seno... Isso. Aqui, né? Olha só, o que eu fiz, tá? O que eu fiz aqui? X ao quadrado, o que é x ao quadrado, né? X ao quadrado é x vezes x. E seno ao quadrado segue a mesma lógica. É seno vezes seno, tá? Esse 1 não estava aqui, tá? Esse 1 não estava aqui. Mas o 1 não vai impactar em nada, a gente pode acrescentar ele, né? Então, esse seno ao quadrado aqui, a gente quebra em 2, tá? Seno vezes seno. Esse aqui, seno ao quadrado, quebra em 2, seno vezes seno. Como não tem nada em cima, a gente considera que tem o 1. 1 sobre seno, 1 sobre seno. dt fica esperando lá. O que é 1 sobre seno? 1 sobre seno é cossecante. Então, aqui ficaria cossecante vezes cossecante. Esse aqui, tá? 1 sobre seno é cossecante. E esse aqui, 1 sobre seno, é cossecante também. Então, cossecante vezes cossecante, cossecante ao quadrado. Que aí, professor, como é que tu te ligou nisso? Não é que eu me liguei, que eu olhei na tabela. Eu vou olhando na tabela e vejo que, olha, eu preciso produzir alguma coisa que tenha na tabela. Eu tenho uma potência 2 aqui, então eu preciso de uma coisa que tenha potência 2 aqui também. O que tem potência 2? Cossecante ao quadrado. Opa! Cossecante está combinando com isso que eu tenho aqui, entende? É mais ou menos esse o raciocínio que a gente faz. Mas aqui especificamente na tua pergunta, tá? Seno ao quadrado. Ó, o seno ao quadrado eu quebrei em 1 sobre seno, que multiplica 1 sobre seno. 1 sobre seno é cossecante. Cossecante vezes cossecante, cossecante ao quadrado. Não sei se ficou claro, Guilherme. Tranquilo, deu para entender sim. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Mais algum passo, mais alguma coisa dessa questão que vocês não entenderam, pessoal? O ideal é depois vocês tentarem refazer ela, tá? Pega o resultado final e pega uma folha em branco, onde vocês não vão olhar o desenvolvimento e tentam desenvolver vocês ela, né? Ok? Beleza, então. Eu vou fechar aqui para a gravação.